Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho do irmão William Paul Branham. Nascimento: 13 de setembro de 1935. Morte: 19 de 10 de 2023. Minha mãe era de ascendência alemã. Seu nome de solteira é Brumbosch. Antes que eu nascesse, ela queria me colocar o nome de Henry e me apelidar de Heine. Papai, sendo irlandês, queria me chamar de Michael, e eles acabaram escolhendo Heine Michael. Mas papai contou essa história do meu nascimento. No hospital, quando ouviu seu choro, ele me disse que seu nome seria William Paul. Então eu o chamei de William Paul. William em alusão a mim e Paul em homenagem ao apóstolo Paulo. Na maioria das vezes ele me chamava de Billy. Mais uma vez, quando ele me chamava Heine, talvez fosse quando ele estava pensando em minha mãe, ou eu tinha feito algo que lhe fazia lembrar-se dela. Um dos eventos mais marcantes da minha vida aconteceu quando eu tinha apenas 11 anos de idade e foi-me permitido ver o anjo do Senhor, quando ele visitou meu pai uma noite em Vandalia, Illinois. Aquilo mudou a minha vida e desde então eu soube que meu lugar era com o papai, como um auxiliar, um protetor e um companheiro. Começamos a viajar juntos quando eu tinha 14 anos e eu dei o meu primeiro cartão de oração em Phoenix, em 1949. Fiz aniversário de 16 anos durante a grande campanha na África e aos 17 anos eu abandonei a escola para ir com ele à Índia. A partir de então eu estava constantemente ao seu lado quando ele viajava. Antes de ser salvo, eu gostava de jogar cartas e apostar. Às vezes eu jogava cartas durante toda a noite e eu estava tão treinado que eu ia competir em alguns grandes jogos. Uma noite eu soube que haveria um grande jogo de pôquer na cidade. Um grupo de jogadores de Chicago estava vindo para este jogo e haveria uma grande quantidade de dinheiro envolvido. Claro, tudo isso era ilegal. E quando entrei na área da piscina onde eles estavam jogando, havia um guarda em cada porta vigiando a chegada da polícia. Normalmente todos se conheciam, mas nessa noite havia um novo jogador na mesa. E ele me disse: "Este é um jogo de pôquer fechado." Repliquei: "Eu sempre jogo aqui." Ele se opôs: "Não, este é um jogo fechado. Você não pode jogar." O homem que era proprietário do local disse: Ele pode ficar. Ele sempre joga. Esse é o filho do reverendo Branham." O jogador replicou: "Então você é o filho do reverendo Branham." Que coisa." Eu disse: "Não." Mas o proprietário confirmou: "Sim, ele é." Eu disse: "Não, o reverendo Branham não teria um filho como eu." Eu não podia suportar a ideia de vinculá-lo àquela bagunça com a qual eu estava associado. Naquela época, eu não ia à igreja com frequência, porque eu tinha vergonha da minha vida. Em vez disso, eu me assentava em frente à igreja na casa do tio. Uma noite, eu fui à igreja e me assentei na última fileira. Papai veio para pregar e eu nem sei se ele me viu, mas isso não fez nenhuma diferença. Ele tomou como texto o retorno do filho pródigo. Lá estava ele, falando sobre o moço que estivera longe de Deus, e como seu pai olhou ao longe e o viu, e disse: "Vá buscar um bezerro cevado e traga depressa a melhor roupa. Meu filho voltou para casa hoje à noite." Que coisa! O Senhor estava tratando comigo, mas eu estava resistindo ao Espírito com toda a minha força. 2 diáconos que estavam na parte de trás se aproximaram e começaram a me incentivar a ir ao altar. Não agi histericamente, mas eu não queria suas atenções. Então apenas me levantei e saí. Eu estava morando na casa da minha avó e alguns dias depois papai me chamou e disse: "Estamos no período bom para a pesca. Eu passarei para levá-lo." Quando começamos a pesca estávamos todos espalhados, mas aos poucos ele foi se aproximando e ficando cada vez mais perto. Finalmente ele estava bem ao meu lado e ele disse: "Papai ficou contente de ver você na igreja no domingo à noite. Espero que você não pense que eu preguei aquela mensagem porque você estava lá."
Respondi: não, eu sei que o Senhor não faria isso. Ele disse: o Senhor colocou aquela mensagem em meu coração há algumas semanas. Eu vi os irmãos se aproximando e conversando com você. Eu quero que você saiba que eu o chamei ao escritório depois que você saiu e lhe disse: eu realmente aprecio esse cuidado que vocês têm com Billy. Nunca parem de orar por ele, mas nunca mais façam isso com meu filho. Deus não trabalha dessa maneira. Ele trabalha em ambas as extremidades ao mesmo tempo. Não muito tempo depois daquilo, eu dei meu coração ao Senhor. Olhando para trás, eu posso ver que a relação entre mim e meu pai era ao mesmo tempo única e surpreendente. Quando eu estava longe de Deus, ele me disse: não importa quão ruim você pensa que seja, não importa quão profundo no pecado você vá, sempre serei seu pai e sempre serei seu amigo. Mas eu não vou me comprometer com você nessa vida de pecado. Quando você estiver lá fora e seus amigos desistirem de você, lembre-se, papai sempre estará pronto para te ajudar. Ele era assim. Não consigo nem começar a descrever o respeito que eu tinha por ele, não só como um ministro do Evangelho e profeta de Deus, mas também como pai e como homem. Ele era excepcional. Eu o conhecia por dentro e por fora, seus humores e seus movimentos, suas expressões e seus silêncios. Mas havia uma coisa que eu nunca poderia apontar diante do Senhor. Eu nunca poderia apontar, nunca, uma diferença entre a maneira como ele tratava seus inimigos e a maneira como ele tratava seus amigos. Ele tratava todos da mesma maneira o tempo todo, com respeito, compreensão e bondade. Acho que esta é uma das razões porque todo esse absurdo e disputa e divisão que temos hoje entre nós simplesmente me mata. Sinto muito, mas a mensagem é amor, e é o que ele tinha. As coisas surpreendentes e miraculosas que presenciei durante os 14 anos que acompanhei meu pai encheriam volumes se fossem escritas. Eu vi olhos novos serem criados e centenas de olhos vesgos serem restaurados. Membros eram endireitados e pessoas que não caminhavam há muitos anos deixavam suas cadeiras de roda e saíam de suas macas. E também houve momentos em que julgamento foi proferido. Nunca vou esquecer a ocasião em que papai estava falando em um grande estádio e um homem saltou durante o culto e gritou: William Branham, em nome de quem você faz isso? E papai respondeu: no nome de quem você conhece muito pouco, o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem caiu morto, bem ali onde ele estava. Claro, não era o papai, era o Espírito Santo trabalhando através dele. Muitas vezes as pessoas me perguntaram como era estar em uma fila de oração e estar em pé, noite após noite, ali mesmo do lado daquela coluna de fogo e ver todas aquelas pessoas curadas instantaneamente. Eu sabia que quando o papai orava por alguém, era assunto encerrado. Não era uma questão de, bem, eles poderiam ficar melhor. Enquanto a pessoa estivesse naquela presença e o anjo do Senhor descia, não importava o que estivesse errado com ela, tudo estava resolvido. Você poderia deixar a plataforma e estar de volta exatamente na condição que estava anteriormente, mas naquela presença nada poderia parar diante de sua oração. Ele dizia: quando eu oro pelas pessoas, elas têm que ficar bem. Mas me refiro ao irmão Branham, mas porque ele disse: se você levar as pessoas a crer em você, nada vai parar diante de sua oração. Por isso não sou eu, é a minha fé no que ele disse. Quando eu oro por você, você tem que ficar bem. Isso é tudo. Meu pai me disse: seu trabalho é falar com as pessoas e tentar encontrar aquelas com muita fé. Eu lhe perguntei: como eu poderia saber? E ele disse: você vai saber. Você sabe quem eram os mais propensos a ter fé? Os católicos. Eles pareciam ter mais fé do que qualquer outro. Não sei como poderia dizer, mas eu conversava com uma pessoa e sabia se ela era sincera ou não, ou quão desesperadamente queria um cartão de oração. Eu nunca dava um cartão de oração a uma pessoa se ela dissesse: sim, pode me dar um? Quando eu perguntava se ela precisava de um, sempre gostava de procurar os casos mais difíceis. Às vezes meu pai me dizia algo como isto: quando você chegar à reunião hoje à noite, preste atenção, porque haverá uma mulher de cerca de 30 anos e ele descrevia a maneira como ela estaria vestida e como ela se parecia. Ele dizia: ela vai lhe pedir um cartão de oração e você esteja certo de que ela consiga um.
porque ela vai lhe dizer que ela tem um problema de estômago. Mas não é esse o problema. Ela não sabe, mas ela tem câncer e se eu não orar por ela, ela vai morrer. Eu me perguntava por que Deus já não a curava bem ali então. Quando eu fosse naquela noite distribuir os cartões de oração, eu teria uma pessoa em minha mente e lá estaria ela, pedindo um cartão de oração. Eu lhes daria um cartão e quando chegasse a hora da fila de oração, o número dela seria chamado. Você consegue entender isso? Não há como explicar. Durante as filas de oração, eu gostava de ficar perto de papai na plataforma, de modo que eu pudesse observá-lo com cuidado. Geralmente eu podia dizer quando meu pai estava ficando cansado por sua expressão ou pela maneira como ele falava. Se eu viesse esfregar a mão no rosto, eu sabia que ele estava chegando a um ponto onde ele já não distinguia se estava na plataforma ou em uma visão. Então eu ficava atrás dele e tocava o seu lado. Se ele apertasse minha mão com o braço, significava: eu ainda estou bem, eu sei onde eu estou. Se ele não respondesse, eu parava a fila de oração, ainda que ele estivesse falando. Houve momentos em que eu tive que ter ajuda para buscá-lo e levá-lo da plataforma. E outras vezes ele pregava tão duro quanto podia durante todo o percurso até o carro. Uma vez no carro, ele se desmontava do banco e abaixava o chapéu sobre o rosto. Normalmente ele ficava todo encharcado de suor. Às vezes ele começava a chorar e dizia: leve-me para casa, ou leve-me para o aeroporto, eu quero ir para casa, eu quero ver a mamãe e as crianças. Eu dava algumas voltas no carro com ele por cerca de 20 minutos e ele ficava chorando para ir para casa. Então de repente ele se sentava e dizia: a reunião acabou? Como foi? Eu contava como foi e então ele ficava bem, mas aquele estado intermediário é que era realmente difícil para ele. Admito que às vezes eu o tirava muito cedo. Quando entrávamos no carro, ele dizia: pô, você me pegou muito cedo. Eu poderia ter orado por mais algumas pessoas. Outra vez eu o deixava muito tempo e ele dizia: pô, você me deixou ficar muito tempo hoje. Não vou dar conta de uma fila de oração amanhã à noite. Havia uma linha muito tênue de equilíbrio entre os dois pontos que eu sinceramente tentava encontrar. Eu marcava entrevistas privadas do papai com antecedência de semanas e às vezes de meses. Havia sempre uma lista de espera de 500 a 600 pessoas. Se uma pessoa tivesse uma necessidade física, eu marcava uma entrevista de 5 minutos. Se um casal estivesse tendo problemas, ele gastava talvez uns 15 minutos. Um dia estávamos no tabernáculo e papai tinha acabado de terminar sua última entrevista do dia. Ele perguntou: acabou? Eu estava passando por momentos muito difíceis porque Lois e eu estávamos brigando por conta de alguma coisa. Então eu disse: não, mais um. Ele afirmou: estou tão cansado. Oh, pensei que era o último. Você não pode fazer isso amanhã. Respondi: é alguém que não pode esperar até amanhã. Ele interrogou: quem é? Respondi: bem, sou eu. Ele parou, eu lhe contei o que era e ele disse: deixe o Espírito Santo que habita em você projetar o amor e você não terá mais esses problemas. Então ele pegou o chapéu e saiu. Ele nem sempre lhe dava uma resposta rápida e poderia ser a resposta que você estava esperando. Mas quando você tinha uma entrevista com William Branham, se você fosse sincero, você faria duas coisas: examinaria cuidadosamente seu coração e dobraria os joelhos em oração. Papai era muito íntimo de seu irmão Hofford Duff. Eles viajaram juntos até que o tio Hofford teve que parar de viajar por causa de um problema cardíaco. Em 1957, papai estava caçando em Idaho, no Rio, sem retorno, quando o tio Hofford ficou muito doente e os médicos disseram que achavam que ele não iria viver muito tempo mais. Então eu fretei um pequeno avião para sobrevoar a área onde o papai deveria estar e soltei pequenos paraquedas com bilhetes anexados informando que estava precisando dele em casa imediatamente. Cerca de 2 anos antes disso, papai teve uma visão que o tio Hofford ia morrer. Ele disse: o anjo veio e pegou o marcador e desenhou um túmulo e disse: esse é Hofford. Ele é o próximo da família a ir. Ele vai ser enterrado em Rump
seu irmão Edward e seu pai. E ele foi e disse, Howard, que ele seria o próximo a ir e ele precisava acertar as coisas com o Senhor. Todos os nossos esforços para entrar em contato com o papai falharam. E o tio Howard morreu no dia 7 de novembro. Um dia antes dele morrer, o irmão Neville foi visitá-lo no hospital e guiou ao Senhor. Papai chegou em casa no dia seguinte. Quando eu o apanhei no aeroporto, eu contei que tinha tentado de tudo para dar um recado para ele. Ele disse, Howard tinha tanta fé em mim que eu tinha que estar longe para que a visão pudesse se cumprir. Fomos à funerária e caminhamos até o caixão. Papai perguntou para a esposa de Howard onde ela ia enterrá-lo. E ela respondeu, vou enterrá-lo em New Albany, no cemitério militar. Ele tinha sido um marinheiro. Papai disse, Howard, teria gostado disso. Ele tinha orgulho de ser um marinheiro. O Senhor já lhe havia dito que Howard ia ser enterrado no cemitério oriental em Jeffersonville. Se tivesse sido eu teria argumentado imediatamente. Não tem que ser dessa maneira para cumprir a visão. Mas para papai nada era motivo para discutir. Ele já sabia o resultado. Então ele apenas se calou. Cerca de 1 hora antes de a funerária fechar naquela noite, o Sr. Coates, o agente funerário, disse que precisava conversar conosco. Ele disse que acabamos de receber a notícia de New Albany que eles não podem enterrar Howard lá amanhã. Consta de seus documentos militares que ele estava de alta médica e temos que conseguir a documentação de Washington, D.C. Mas eles estão fechados hoje. Eles também estarão fechados amanhã, sábado e domingo. Segunda-feira é feriado, o dia dos veteranos. O único lugar para enterrar o amanhã é no cemitério Oriente, no túmulo entre seu pai e seu irmão. Foi exatamente como o anjo havia dito ao meu pai. Tio Howard uma vez disse a meu pai e a mim, quando eu morrer e você e Billy estiverem na estrada, parem e comam uma bisteca e pensem em Duff. Depois que ele partiu, por vezes, quando estávamos há semanas na estrada e nos sentimos cansados e com saudade de casa, nós íamos a um restaurante para comer e meu pai dizia, vou escolher o prato hoje. Eu sabia exatamente o que íamos comer. Em Tucson, eu tinha um quarto no fundo da minha casa que eu usava como escritório. Recebíamos centenas de cartas toda semana e eu lia todas elas e eu mesmo respondia uma grande parte delas. Mas se houvesse uma pergunta, meu pai não me deixava responder. Ele respondia cada uma delas. Um dia papai e eu estávamos no escritório dando uma olhada nas correspondências e meu filho, Paul, um garotinho com cerca de 2 anos, vinha entrando e segurou uma perna do seu avô, querendo que ele brincasse. Paul era seu orgulho e alegria, e papai dedicava um tempinho para brincar com ele em todas as oportunidades que ele tinha. Desta vez, ele lhe disse, assim que o papai e eu terminarmos as correspondências, o vovô vai sair e brincar com você no quintal. Trabalhamos um pouco mais e Paul veio de novo. Novamente, papai lhe disse que estávamos ocupados, mas eles poderiam brincar mais tarde. Na terceira vez que ele interrompeu o nosso trabalho, eu dei uma palmada em sua fralda e ele se deslizou um pouco pelo chão. Não era muito comum papai intervir quando Paul estava sendo disciplinado, mas desta vez ele foi lá e o pegou e começou a consolá-lo. Ele disse, vovô disse que vai brincar com você quando tiver terminado, mas eu não posso agora. Paul choramingou e disse, ok, e saiu para o outro lado do quarto. Em seguida, papai se virou para mim e disse, pare a máquina de escrever. Eu parei. Ele disse, Paul, eu sei que você tem que disciplinar seus filhos, mas você fez isso errado. Eu neguei, não, eu não fiz. Eu disse a ele várias vezes e ele estava sendo inconveniente. Ele balançou a cabeça e explicou, uma criança tem um anjo especial consigo, e assim é com uma pessoa que é doente mental ou aleijada e que não pode cuidar a si mesma. Esse anjo fica com eles em todos os momentos e os protege. Quando você bateu em Paul, você fez isso com raiva. Em primeiro lugar, essa é a maneira errada de corrigir uma criança. Em segundo lugar, você não só feriu a criança, mas também atingiu o anjo. Nunca mais faça isso. Você tem que corrigi-lo, mas faça-o com amor.
e não dessa maneira. Caso contrário, você ofende o anjo dela. Ele também disse que cada um de nós tem um anjo consigo, e eles não saem do nosso lado. Mas com uma criança ou com uma pessoa com deficiência mental, o anjo delas tem um controle mais completo sobre suas vidas. Eu me lembrava daquilo e eu me vigiava desde então, quando era necessário aplicar a correção. Sempre o primeiro lugar na vida do meu pai era o Senhor, depois o povo, depois sua família, por último ele mesmo. Era assim em cada situação. Acho que houve momentos quando era difícil para ele separar o marido, pai, avô e assim por diante, do ofício que ele ocupava e suas responsabilidades naquele ofício. Exatamente como na ocasião que eu chamo de incidente da peruca, que aconteceu na Califórnia. Foi no dia 8 de fevereiro de 1964 e estávamos em Bakersfield. Papai, o irmão Roy Bodas e eu estávamos nos preparando para sair para comer. E eu fui e bati na porta do quarto de meu pai para ver se ele estava pronto para sair. Quando ele abriu a porta, ele estava usando uma peruca. Eu o interroguei, em tom de brincadeira. O que o senhor está usando? Ele respondeu, é uma peruca. Indaguei, o senhor não vai usá-la na igreja? Ele confirmou, sim, também. Eu me opus, o senhor não vai usá-la na igreja, porque se o senhor fizer isso, eu não vou. Ele afirmou, sim, vou. Eu disse, se o senhor fizer isso, eu vou descer e pegar a peruca do Beatles para usar. Eu realmente não quis dizer nada com aquilo. Pensei que estivéssemos brincando, um com o outro. Mas ele apenas olhou para mim e disse, vá e coma com o irmão Bodas. Papai não está com fome. Então eu sabia que tinha magoado. Eu pedi, não papai, venha, vamos comer. Mas ele recusou. Não, vocês vão e comam. Então o irmão Roy e eu saímos, mas eu tive um momento difícil enquanto comia. Quando terminamos, voltei para ver o papai. E eu lhe disse, papai, eu voltei para pedir desculpas ao senhor pelo que eu falei sobre a peruca. É que ela não se parecia com o senhor. E eu sinto muito por te ferir. Ele disse, sente-se, Billy. Eu sabia que estava em apuros. Ele interrogou, você acha que poderia ferir o papai? Respondi, sim, senhor, eu te feri. Ele explicou, não, você não me feriu, mas você não sabe o que isso significa. E apontou para a sua peruca. Então ele me lembrou de um diácono que costumava estar no tabernáculo. Ele veio até o papai depois do culto um dia e disse, eu tenho vergonha do senhor, irmão Brian. Papai perguntou, o que você quer dizer? Ele respondeu, por usar óculos. Papai afirmou, eu não tenho que usar óculos para ler a Bíblia. O irmão disse, o senhor prega cura divina e usa óculos? Tenho vergonha do senhor. Então meu pai me disse, você se lembra de como eu tentei afastá-lo de mim? E você tentou convencê-lo a me deixar em paz? Mas aquele irmão continuou e continuou. E alguns dias depois nós o enterramos. Ele falou demais. É a mesma coisa aqui. Você não poderia ferir o papai, veja, mas você não sabe o que essa peruca significa. Se eu não tivesse ficado longe de você como eu fiquei, você teria falado demais. É importante que nós lembremos como rapidamente e sem pensar podemos ofender o Espírito Santo. Quando papai partiu desta vida, mamãe me disse, por um lado, você estava mais próximo dele do que eu. Quase não houve um dia em sua vida que você não estivesse com ele, tanto na reunião, caçando ou trabalhando no ofício junto. Essa foi a minha vida. Eu amo minha esposa e meus filhos, mas o ministério estava sempre em primeiro lugar. Minha vida era servindo ao Senhor, e eu fiz isso servindo meu pai. Para mim, William Branham era tão parecido com Jesus que você poderia ver Jesus através dele. Isso é o que o mundo não pode ver, e que nós, como seguidores dessa mensagem, podemos ver. Há um grupo que foi longe demais dessa maneira, e há outro grupo que não foi longe o suficiente, mas no meio estava Hebreus 13:8.